liga com o PSDB de novo, tá beleza. Não tá. Não tá? Eu não vi a votação do PSDB. Não, o PSDB vai ser mais de 80 mil votos. Se eleger? Vai eleger vários? 28. 28? Com essa votação? Bom, não sei quanto. Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 31ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 13ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado os senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Anísio Aparecido Felicete, presente. Antônio Amaral Júnior. Donizete Jorge Xavier. Edivaldo Lúcio Abel. Valé Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Fred Inês Corrêa Leite. Presente. João Felício Figueira. Presente. José Alberto Bingardo Torres. Presente. José Claudinei Messias. José Ricardo Bordignon. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Presente. Silvonei Rodrigues. Sussumi Cuno. Vanderlei Marcante. Presente. Winston Ratique de Neré. Presente. 14 vereadores presentes, então. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão e coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício 479, em resposta ao requerimento 417, Fred Inês Corrêa Leite. Ofício 497, em resposta ao requerimento 446, Winston Ratique de Neré. Ofício 498, em resposta ao requerimento 444, Winston Ratique de Neré. Ofício 513, em resposta ao requerimento 664, Winston Ratique de Neré. Ofício 520, em resposta ao requerimento 472, Winston Ratique de Neré. Ofício 521, em resposta ao requerimento 473, Winston Ratique de Neré. Ofício 847, que envia a relação de ofícios respondido pelo Executivo. Ofício 317, ofício 551, 612, 613, 617, 632, 639, 640, ao 643, 644, ao 646, 654, ao 657, 666, 670, ao 677, 681 ao 686, 696, 706, 7, 770, 772, 73, 74, 75, 76, 84, 791 ao 799, 800 ao 809, 810 ao 819, 820 ao 828. Ofício 317, em resposta ao requerimento 233, José Roberto Nunes. Ofício 551, em resposta ao requerimento 504, Donizete Jorge Xavier. Ofício 612, em resposta ao requerimento 567, Donizete Jorge Xavier. Ofício 613, em resposta ao requerimento 568, 569, de autoria do novo vereador Anísio Felicete. Ofício 617, em resposta ao requerimento 571. Vereador Donizete Jorge Xavier. Ofício 632, em resposta ao requerimento 594, Silvonei Rodrigues. Ofício 633, em resposta ao requerimento 595, Silvonei Rodrigues. Ofício 635, em resposta ao requerimento 597, Winston Ratique de Neré. Ofício 639, em resposta ao requerimento 601, Donizete Jorge Xavier. Ofício 640, em resposta ao requerimento 602, Donizete Jorge Xavier. Ofício 641, em resposta ao requerimento 613, Donizete Jorge Xavier. Ofício 643, em resposta ao requerimento 605, Flávio Luiz Ambrosim. Ofício 644, em resposta ao requerimento 606, Flávio Luiz Ambrosim. Ofício 646, em resposta ao requerimento 608, Anísio Felicete. Ofício 654, em resposta ao requerimento 616, Winston Ratique de Neré.
Ofício 655, resposta ao requerimento 617, Winston Ratic de Nilé. Ofício 656, em resposta ao requerimento 619, Winston Ratic de Nilé. Ofício 657, em resposta ao requerimento 620, João Felício Figueira. Ofício 666, em resposta ao requerimento 632, Oswaldo Barbosa. Ofício 670, em resposta ao requerimento 636, Anísio Felicete. Ofício 672, em resposta ao requerimento 639, Vanderlei Marcante. Ofício 673, em resposta ao requerimento 640, Vanderlei Marcante. Ofício 675, em resposta ao requerimento 644, Flávio Luiz Ambrosini. Ofício 676, em resposta ao requerimento 645, Flávio Luiz Ambrosini. Ofício 677, em resposta ao requerimento 646, Donizete Jorge Xavier. Ofício 681, em resposta ao requerimento 650, Winston Ratic de Nilé. Ofício 648, em resposta ao requerimento 653, Winston Ratic de Nilé. Ofício 686, em resposta ao requerimento 655, Silvanei Rodrigues. Ofício 696, em resposta ao requerimento 660, Vladimir Correia Leite. Ofício 706, em resposta ao requerimento 681, Flávio Luiz Ambrosini. Ofício 707, em resposta ao requerimento 683, Winston Ratic de Nilé. Ofício 770, em resposta ao requerimento 757, Sussuni Kuno. Ofício 772, em resposta ao requerimento 760, Winston Ratic de Nilé. Ofício 773, em resposta ao requerimento 763, João Felício Figueira. Ofício 774, em resposta ao requerimento 766, Anísio Felicete. Ofício 775, em resposta ao requerimento 767, Anísio Felicete. Ofício 776, em resposta ao requerimento 768, Silvanei Rodrigues. Ofício 784, em resposta ao requerimento 784, José Ricardo Bordignon. Ofício 791, em resposta ao requerimento 797, Winston Ratic de Nilé. Ofício 793, em resposta ao requerimento 800, Winston Ratic de Nilé. Ofício 798, em resposta ao requerimento 734, José Ricardo Bordignon. Ofício 799, em resposta ao requerimento 738, Antônio Amaral Júnior. Ofício 800, em resposta ao requerimento 742, José Ricardo Bordignon. Ofício 801, em resposta ao requerimento 746, José Ricardo Bordignon. Ofício 802, em resposta ao requerimento 750, Donizete Jorge Xavier. Ofício 813, em resposta ao requerimento 764, João Felício Figueira. Ofício 805, em resposta ao requerimento 770, Anísio Felicete. Ofício 807, em resposta ao requerimento 780, Oswaldo Barbosa. Ofício 808, em resposta ao requerimento 796, Anísio Felicete. Ofício 809, em resposta ao requerimento 809, Flávio Luiz Ambrosini. Ofício 810, em resposta ao requerimento 814, Donizete Jorge Xavier. Ofício 812, em resposta ao requerimento 826, José Claudino Messias. Ofício 816, em resposta ao requerimento 807, Flávio Luiz Ambrosini. Ofício 817, em resposta ao requerimento 824, José Ricardo Bordignon. Ofício 819, em resposta ao requerimento 829, José Ricardo Bordignon. Ofício 820, em resposta ao requerimento 835, Winston Ratic de Nilé. Ofício 821, em resposta ao requerimento 846, Anísio Felicete. Ofício 850, em resposta ao requerimento. Ofício 822, em resposta ao requerimento 850, José Ricardo Bordignon. Ofício 827, em resposta ao requerimento 840, José Ricardo Bordignon. Ofício 828, em resposta ao requerimento 853, Antônio Amaral Júnior. Ofício da SAI que encaminha processo realizado para a compra e serviço da autarquia. Ofício da Telefônica em resposta ao requerimento 810, vereador Divaldo Lúcio Chobel. Ofício da Telefônica respondendo ao requerimento 747, Donizete Jorge Xavier. Ofício da Telefônica respondendo ao requerimento 740, Silvanei Rodrigues, 745, José Ricardo Bordignon.
Ofício da Telefônica, respondendo ao requerimento 849, Oswaldo Barbosa. Ofício da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer, comunicando o recebimento de cópia e moção 421. Vereador Sussumi Kuno. Ofício Prefeito Municipal Valdemar Correia, comunicando o recebimento da moção 454, vereador José Ricardo Bourguignon. Ofício do Ministério da Saúde, comunicando sobre a liberação de recursos para o Hospital Regional de Ourinhos. Ofício do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional em favor do município em cumprimento da Lei 9.452. Ofício do IBAN. Parecer do IBAN que revoga a lei que tornou obrigatória a disponibilização da internet informações sobre procedimentos licitatórios municipais, considerações do princípio da iniciativa, da independência e da harmonia dos poderes de licitação. Senhor Presidente, ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foi apresentada à mesa a seguinte matéria. Projeto de Lei nº 98/2002, do vereador Faué Salmen, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projeto em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao veto total número 5/2002 ao projeto de lei 62/2002. Senhor Presidente, após realizar indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe executivo ao projeto de lei 62/2002, oriundo do vereador Antônio Amaral Júnior, que dá dominação ao CUA, Centro de Orientação e Apoio Sorológico de Ourinhos, Herbert de Souza Betinho, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter ou opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2002, Sussumi Kuno, presidente relator, Oswaldo Barbosa, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 95/2002, senhor presidente. Após realizar indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosin, que dispõe sobre proibição de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergências em hospitais da rede privada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter ou por quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2002, Sussumi Kuno, presidente relator, Oswaldo Barbosa, vice-presidente, José Ricardo Bourguignon, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 95/2002, senhor presidente. Após realizar as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosin, que dispõe sobre proibição de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência em hospitais da rede privada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter ou opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2002, Fred Inês Correia Leite, presidente relator, e Donizete Jorge Xavier, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 97/2002, senhor presidente. Após realizar dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que altera o dispositivo da Lei nº 4.604/2002 e dá outras providências, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter ou opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2002, Oswaldo Barbosa, relator, Sussumi Kuno, presidente, José Ricardo Bourguignon, membro.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 97/2002. Senhor presidente, após realizar indispensáveis análises referentes à matéria de autoria do chefe do Executivo, que altera o dispositivo da lei nº 4.604/2002 e da outras providências, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto que foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2002, Flávio Luiz Ambrosinho, relator, Flávio Inês Correia Leite, presidente, Donizete Jorge Xavier, membro. Pareceres lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Edivaldo Sabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e as moções seja feita apenas a leitura do assunto. Atendendo a questão de ordem, vereador Eduardo Sabel, eu coloco a deliberação do plenário a proposta que requer que os requerimentos e as moções sejam lidos destacando apenas o assunto. Os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa, destacando apenas o assunto. Requerimento 996 solicita informações quanto à possibilidade de se priorizar o atendimento da população idosa. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2002, José Alberto Migardo Torres. Requerimento 967, que solicita informações quanto à possibilidade de se construir uma galeria de água pluviais na esquina da rua Mário Toloto e Uaxi Miva. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2002, José Alberto Migardo Torres. Requerimento 968, que solicita informações quanto à possibilidade de se realizar a operação tapa-buracos com urgência na rua Cambará, Vila São José. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2002, Antônio Amaral Júnior. Requerimento 969, que encaminha abaixo-assinado de comerciantes do mercado modelo de Ourinhos, que reivindica a instalação de um ponto de ônibus circular municipal e intermunicipal. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2002, Edivaldo Lúcio Abel. O requerimento 970 solicita informações sobre a possibilidade de implantação de alambrado no campo de futebol da Praça José Fonseca, Vila Kennedy. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, Flávio Luiz Ambrosinho. Requerimento 971, que solicita informações referentes à possibilidade de efetuar estudos no intuito do corte de árvore localizada na rua Dorival Gama, 82, Jardim Matilde. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2002, José Ricardo Bourguignon. Requerimento 972, que solicita informações pertinentes à possibilidade de sinalizar as imediações da Escola Cantinho Meu. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, José Ricardo Bourguignon. Requerimento 973, que solicita informações sobre a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua 7 de setembro, próximo à rua Campos Sales. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, Fred Inês Correia Leite. Requerimento 974, que solicita informações sobre o cumprimento da Lei 4.541, de 20 de junho de 2002. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, José Ricardo Bourguignon. Requerimento 975, que solicita informações quanto à possibilidade de retirada de árvore na Avenida Horácio Soares, em frente ao número 114, Jardim Paulista. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, Edivaldo Lúcio Abel. Requerimento 976, que solicita informações referentes ao concurso público municipal realizado pela Prefeitura. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2002, José Claudinei Messias. Senhor presidente, requerimentos lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação 397, solicita corte e replantio de árvore na rua Silva Jardim, nas mediações do número 972, vereador José Ricardo Bourguignon. Indicação 398, pleiteia poda o corte de árvore na rua Pedro Médio, de frente ao número 179, Jardim Dourado, vereador Donizete Jorge Xavier. Indicação 399, indica necessidade de poda ou corte de árvore na rua Rafael Cacetar, em frente ao 226, Vila Sandra, vereador Donizete Jorge Xavier. Indicação número 400, solicita poda ou corte de árvore localizado na rua Miguel Vita, número 29, Vila Moraes, vereador Donizete Jorge Xavier. Indicação 401, solicita serviço de operação tábuas buraco na Avenida Fausto Matachano, Jardim América, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, lida as indicações.
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moção 479, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ivani Ribeiro, vereador Antônio Amaral Júnior. Moção 480, de condolações a morador da Vila Boa Esperança, segunda sessão, pela maravilhosa festa das crianças realizada no dia 28 de setembro. Vereador Antônio Amaral Júnior. Moção 481, de condolações ao pastor Nilton Robson de Melo Chaves, pelos 10 anos de ministério da Igreja Batista, vereador Luiz Catig de Elian. Moção 482, de pesar pelo falecimento do senhor Vicente Cesar, vereador Félix Correia Leite. Moção 483, de pesar pelo falecimento do senhor Benedito José Espada, vereador João Felício Figueira. Moção 484, de pesar pelo falecimento do senhor José Tomás, vereador João Felício Figueira. Moção 485, de pesar pelo falecimento da senhora Elza Tomás, vereador João Felício Figueira. Moção 486, de pesar pelo falecimento do garoto Rafael Tomás Espada, vereador João Felício Figueira. Moção 487, de congratulações pela realização do terceiro Unifest, vereador Silvanei Rodrigues. Moção 488, de congratulações à fundação e inauguração da Liga Oriense de Futebol de Salão, vereador Fredes Correia Leite. Moção 489, de congratulações ao Rotary Clube de Ourinho pela promoção do ciclo de palestras sobre os serviços profissionais durante o mês de outubro deste ano, vereador José Alberto Vingar Torres. Moção 490, de congratulações à Rádio Divisa FM pelo transcurso de seu... Moção 490, de congratulações à Rádio Divisa FM pelo transcurso de seu... comemorado em 29 de setembro. Moção 491, de pesar pelo falecimento do senhor José Eduardo Neves, vereador José Ricardo Bordion. Moção 492, de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Azoia, vereador José Alberto Vingar Torres. Moção 493, de congratulações à empresa Stromac pelo transcurso de seu 5º aniversário comemorado em 30 de setembro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção 494, de congratulações à empresa Confecções pelo transcurso do seu 4º aniversário comemorado em 30 de setembro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção 495, de congratulações à empresa Fina Arte pelo transcurso de seu 5º aniversário comemorado em 2 de outubro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção número 496, de congratulações à empresa Agropec pelo transcurso de seu 23º aniversário fundação comemorado em 3 de outubro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção 497, de congratulações à Casa das Lonas pelo transcurso de seu 9º aniversário comemorado em 4 de outubro, Divaldo Lúcio Abel. Moção 498, de congratulações ao Lojão do Terminal pelo transcurso de seu 4º aniversário comemorado em 2 de outubro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção 499, de congratulações à empresa Magazine Fernandes pelo transcurso de seu 1º aniversário comemorado em 5 de outubro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção número 500, de congratulações às lojas Colombo pelo transcurso de seu 3º aniversário comemorado em 7 de outubro, vereador Divaldo Lúcio Abel. Moção 501, de pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia de Oliveira Azoia, vereador José Jorge Xavier. Moção número 502, de congratulações ao Rotary Clube Ourinho pela doação de um carrinho especial a uma pessoa portadora de deficientes físicos, vereador José Alberto Vingar Torres. Moção 503, de congratulação ao professor Edson Luiz de Lima, proprietário da escola Nadbem, pela participação em programa de vários canais de televisão, divulgando seus livros, agradecendo o nome de nossa querida Ourinhos, vereador José Alberto Vingar Torres. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente, exceto as moções de pesar que se encontram aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matéria a serem lidas, coloco discussão o requerimento... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edvaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvida do plenário que os requerimentos sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. E as moções também. Atendendo a questão de ordem do vereador Edvaldo Lúcio Abel, coloco a deliberação do plenário a proposta, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. 974. Eu só vou falar para encaminhar isso. Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 966 a 976/2002 e as moções de números 480, 481, 487 a 490,
493 a 500, 502 e 503/2002, exceção das matérias destacadas. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 969/2002, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Encaminha abaixo-assinado de comerciantes do mercado modelo de Ourinhos que reivindicam a instalação de um ponto de ônibus circular municipal e intermunicipal. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edivaldo Luciabel. 10 Senhor presidente, minutos. apenas para pedir para que seja encaminhado também esse baixo-assinado, e chegaram mais algumas páginas de mais um baixo-assinado com mais de 300 assinaturas de comerciantes do mercado modelo de Ourinhos que estão reivindicando a instalação de um ponto de ônibus circular municipal e intermunicipal para embarque e desembarque de passageiros, para que se dê mais movimentação. Eu gostaria que cópia do baixo-assinado fosse encaminhado também à CCO. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 969/2002. Com a palavra, vereador Wins. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres companheiros, público que nos assiste, esse mesmo requerimento eu apresentei o ano passado, onde solicitava um ponto de ônibus para o mercado municipal modelo, pois ali estavam reivindicando em função do aumento, para poder aumentar os clientes naquela localidade. Eu lembro muito bem que nós estivemos em Londrina, verificando o mercado de Londrina para tirar umas dúvidas que tínhamos naquele momento. Inclusive foi a Autoaviação Luiz Assis que gentilmente cedeu um ônibus e lá nós estivemos. E para nossa surpresa, em vez de colocar o ponto de ônibus para agilizar e para aumentar os clientes naquela região, foi colocado os testes para tirar carta naquela localidade, o que inviabilizou de uma vez aquela propositura apresentada naquela época. E nós sabemos muito bem, são nossos vizinhos, nós sabemos muito bem da necessidade da agilização, do aumento da clientela naquela localidade antes que acaba fechando. Várias empresas já fecharam suas portas e também parabenizo dele ter usado a mesma ideia, porque é uma necessidade dos nossos vizinhos. Então, realmente é algo que é necessário. Eu lembro que muito bem que o nosso companheiro Salmen, naquela época, ele foi contra. Não sei se continua com a mesma ideia. Era só isso, companheiro. Continua a discussão, requerimento 969/2002. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 974/2002, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. Solicita informações sobre o cumprimento da lei número 4.541, de 20 de junho de 2001. Está em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, o requerimento 974 de 2002, aonde eu peço para os nobres pares que aprovem esse requerimento, e para que seja lógico, encaminhado para o Executivo, que nos dê uma resposta concreta, porque já faz um ano, senhor presidente, aprovado um projeto de lei dos vereadores Sussumi Cumo e José Ricardo Bordion, que
que pede autorização para as casas lotéricas para recebimento de água, luz, etc., senhor presidente. As casas lotéricas vêm cobrando nós, senhor presidente. Já faz um ano que esse projeto foi aprovado, sancionada a lei número 4.541, já faz um ano, e anexado junto ao requerimento, senhor presidente, nobres parem, Taubaté, recentemente, foi aprovado o mesmo projeto e já está, 31 de julho, já está as lotéricas recebendo as contas, diminuindo aqueles munícipes que vai até a prefeitura, as autarquias, fazer seu pagamento, evitando aquelas filas enormes. E, com certeza, ali, senhor presidente, nós somos questionados. E essa é uma maneira, é uma forma de ajudar a administração. Faz um ano que esse projeto já está em lei, transformado em lei. E o nosso executivo vou ter que, através de um requerimento aprovado por esta casa, solicitar que ele dê uma resposta. Eu acho que é até uma brincadeira isso, senhor presidente. Nós elaboramos requerimento, projeto com o intuito de ajudar, porque nós vimos os problemas, senhor presidente. Nós conhecemos o problema. A população nos procura e reclama. Eles reclamam para nós. E nós, através de projeto aprovado por esta casa, a gente tenta ajudar a administração. Esse projeto é meu e do vereador Sussumi Como. Eu não sei o porquê que fica uma coisa parada e complicando a situação. Complica a situação, senhor presidente. Para que complicar a situação do povo? É só os senhores ver lá, senhoras de idade, crianças, senhores de idade, com esse calor, em dificuldade. Realmente eles têm essa dificuldade, senhor presidente. Tem que resolver dessa maneira, que mande um pouco para as casas lotéricas, para esvaziar um pouco essa superintendência de água e esgoto. Porque da forma que está, vai continuar. Aumenta os novos loteamentos, aumenta os novos munícipes, os novos pagadores de imposto, e aumenta, não se resolve. E não se resolve. Esse projeto vem para resolver, senhor presidente. Parece que nós somos até um idiota, um burro, enviando um projeto dessa natureza. Nós não somos burros, com certeza. Com certeza vai haver qualquer idiota que não aceita essas propostas nossas, senhor presidente, que é para ajudar esses munícipes, senhor presidente. Portanto, nós vimos o resultado, está aí o resultado do descontentamento dos nossos munícipes, senhor presidente. Nós estamos aqui, esse legislativo tem que ser atendido, senhor presidente. A parte, excelência. Pois não, vereador. Nobre vereador, eu fui coautor do referido projeto com intenção de colaborar com a comunidade oriense. Porque veja bem, nobre vereador, que lotérica nós temos até na Vila Odilon. Então, qualquer cidadão da Vila Odilon poderia pagar sem vir para centro, pagando ônibus, tendo alguma despesa. Agora, eu estive conversando com um dos proprietários da lotérica, porque quem estabelece a taxa da despesa, da cobrança, é a Caixa Econômica Federal. E segundo informações, a Caixa Econômica Federal estava cobrando uma taxa meio alta. Então, a prefeitura estava tentando negociar. Agora, o que estranho é que a Secretaria de Finanças, que é a Secretaria arrecadador, deveria se interessar em negociar com a maior urgência possível com a Caixa Econômica Federal para fazer uma média, tá? Para diminuir essa taxa de cobrança. E eu sinto, principalmente, talvez a Secretaria de Finanças deveria agilizar essa vontade popular em atender através desse projeto. Obrigado, vereador. Eu quero destacar também, senhor presidente, a nossa cidade sempre tem dificuldade de resolver os problemas da nossa comunidade, dos nossos munícipes. Enquanto temos aqui, matéria registrada de jornal, que na cidade de Taubaté, logo foi resolvido o problema de uma forma rápida. E nós temos aqui também as pessoas competentes, igual disse o nosso vereador, para resolver esses problemas para nós. Porque, lógico que
na Vila Odilon, não todos, mas alguns casos mais urgentes, para dividir um pouco. Lógico que todo recebimento não vai ser somente numa lotérica, em algumas lotéricas. A maior parte, o maior peso seria na superintendência. É lógico que isso aí só vem ajudar. Logo nós vamos receber um projeto aqui que vai ter que contratar mais funcionários, mais salas, mais despesa para resolver esse problema. Com esse problema já resolveria, senhor presidente. Com esse projeto aprovado, já começaria a resolver os problemas. Para receber o dinheiro, pelo amor de Deus, que os nossos munícipes têm que pagar, que é todo mês. Eu acho que está faltando em má vontade, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 974/2002. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se a hora da hora inscrito para o uso da tribuna no expediente. Com a palavra, o vereador José Ricardo Bordion. Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero deixar registrado que, através de um requerimento aprovado por esta Casa, elaborado por este vereador e aprovado por todos os vereadores, foi encaminhado para o Ministério da Saúde, o ofício de número 698, Brasília, 30 de setembro de 2002. Em atenção ao ofício. Senhor presidente, aqui diz que o projeto Reforços iniciou-se em 96, está concluindo seu investimento, como se trata de um contrato de empréstimo internacional, e este vence em 31 de 12 de 2002. Não há nenhuma possibilidade de atendimento dessa demanda pelo reforço. Aqui diz o presidente que nós chegamos muito atrasado com esse ofício, com esse requerimento enviado por Vossa Excelência, através desta Casa. E diz aqui, a respeito do ofício do deputado Cunha Bueno ao Ministério da Saúde em abril de 2000, é bom que se esclareça que não constava no orçamento da União de 99 nenhum recurso para o Hospital de Ourinho que tenha sido objeto de emenda individual do referido deputado. Então, senhor presidente, nós, com essa obra paralisada há tempo, segundo o reforço do projeto Reforço, ele disse que nós estamos atrasados. É uma pena que antes nós lá não já encaminhamos alguns documentos, deveria ter encaminhado já há tempo, para nós ter uma resposta mais positiva. Mas, infelizmente, eu tenho essa resposta negativa, senhor presidente. Mas aqui diz, no número 4, como se trata de uma obra paralisada há muitos anos, e segundo consta do documento enviado pelo digníssimo presidente da Câmara Municipal, da maior importância para o município e região, seria importante que a Secretaria de Estado da Saúde, responsável por priorizar os investimentos naquele estado, recebesse essa demanda e com recursos próprios do Estado pudesse atendê-lo. Mas no item 5º, senhor presidente, nobres pares, eu vou tentar, através ainda, com recursos do governo federal, enquanto ainda estamos preparando novos projetos, a alternativa seria apresentar um projeto de conclusão do hospital por meio de emenda parlamentar, desde que o parlamentar assegure, de fato, os recursos no orçamento da União. Então, senhor presidente, nobres pares, eu estou pedindo para os nobres pares
que me ajude, através dos novos colegas que queiram me ajudar neste projeto, para nós apresentar esse projeto no número 5, que eles estão pedindo que encaminhe. E nós vamos, através, senhor presidente, do Legislativo, encaminhar essas propostas, senhor presidente. Nós já estamos no segundo mandato e, infelizmente, parece que nós não tivemos sorte de ter o nosso deputado federal, estadual, parece que não tivemos essa felicidade, mas eu vou dizer para os senhores que eu vou tentar, através dessa casa, através do Legislativo, que alguém nos socorra, senhor presidente. Nós precisamos resolver a situação desse hospital, dessa obra paralisada. Nós não podemos ficar aqui e trocar essa remessa de vereadores, outros políticos, e vir falar que nós não tomemos nenhuma providência. Seria muito feio para nós se isso acontecesse. Então eu estou preocupado pela situação caótica da nossa saúde, da precariedade, da necessidade, da quantia de habitantes que tem a nossa cidade e a situação que encontra a nossa Santa Casa, precisando urgentemente de uma outra estrutura, de um outro hospital. Aquela obra foi iniciada com essa finalidade. E nós não podemos continuar vendo aquele esqueleto e ver a nossa cidade, os próprios munícipes, os próximos nossos eleitores, a população, nos questionar e pedir algum resultado. Então nós temos que sim dar algum resultado e dizer que nós estamos, através desta casa, enviando para o Ministério Público, Ministério da Saúde, as nossas propostas. E com certeza com os novos deputados, com as novas secretarias, quem sabe nós vamos ter sorte, mas temos que tentar, mas nós temos que enviar as nossas propostas, senhor presidente. Então, é isso que eu queria dizer, que eu recebi esse ofício hoje e quero deixar registrado nesta casa. E o requerimento, senhor presidente, 784/2002, de autoria deste vereador, aprovado por esta casa. Já no início dessa administração, eu também solicitei, indo até o secretário, solicitando que coloque porta no banheiro da Praça do Caló, mais conhecida como Praça do Caló, Praça Presidente Kennedy. E há 2 anos, já na outra administração era o mesmo problema, e nessa continua, já há 2 anos, senhor presidente, e o prefeito aqui nos diz que estará verificando as atuais condições para instalação de porta no banheiro. Eu quero dizer, senhor presidente, que lá é só 2 portas, senhor presidente. A obra é tão grande que só a porta, o batente já está até no lugar, senhor presidente, é só a porta. Com certeza é um custo tão insignificante que ficaria mais barato do que uns 10 quilos de carne e uns 2 engradados de cerveja, calculando mais ou menos. Ou um pouco mais, dependendo da carne, se for a carne de qualidade, né, senhor presidente? Eu acharia que daria para resolver esse problema. É tão insignificante, senhor presidente, que resolveria um outro problema daquela comunidade, senhor presidente, que está sofrendo com aqueles banheiros nas suas portas, das suas casas, com fedido. Horrível, senhor presidente. Com certeza, se fosse em frente da minha casa, eu não ficaria naquele local, senhor presidente. É outro fato fácil de ser resolvido, senhor presidente. Todos esses problemas sempre, com certeza, pesa na balança, senhor presidente. Pesou e pesa e continuará pesando, senhor presidente. Mas nós não podemos ficar mais aqui pedindo coisa tão insignificante para resolver uma população grande, senhor presidente, que não é 1, não é 2, não é 3. Ali tem feira, senhor presidente, ali tem escola que o senhor conhece, todo vereador conhece.
Agora tem um centro cultural ali perto. Ali tem clube, tem igreja católica, crente, tem a rodoviária. O movimento ali é intenso, não é uma pessoa. Não é o pedido do vereador. É muita gente, senhor presidente. Isso pesa na balança. Como pesou agora, senhor presidente. É uma pena essas coisas acontecerem, senhor presidente. É muito tempo para resolver, para se instalar 2 portas, senhor presidente. Para resolver um problema, que a gente está pedindo a porta. Eu estou pedindo a instalação de portas, senhor presidente. E eu estive junto com o secretário no início dessa administração, indo falar pessoalmente com ele, junto com ele, senhor presidente. E nada. Isso é outra causa dos secretários também não ajudarem esse administrador. Porque o secretário que tem responsabilidade pelas suas atribuições poderia muito bem ir falar: senhor prefeito, vamos resolver esse problema, que nós vamos resolver o problema de muitos munícipes e de muitos moradores, a feira ali do senhor presidente. Vai de sábado, no momento que está a feira ali. Que coisa mais horrível, senhor presidente. E nós somos criticados, senhor presidente. E esse piso é piso pesado, senhor presidente. É uma vergonha. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Alberto Mengar Torres. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, ao público presente, boa noite. No momento em que Vossa Excelência pediu para cada vereador ressaltasse o seu requerimento, senhor presidente, eu achei que não haveria necessidade. Mas depois, pensando melhor, eu gostaria, se Vossa Excelência me permitisse, ler o requerimento de minha autoria, 966, que eu acho que seria bom, né, que os colegas tomassem ciência e talvez fosse uma ideia, né? Neste requerimento, senhores, eu solicito informações à secretária municipal de saúde, solicitando que ela nos informe se há possibilidade de que o idoso tenha privilégios no atendimento. Então, esse requerimento, senhor presidente, é o seguinte: os clínicos gerais da rede básica atendem basicamente 16 consultas por dia. Dessas 16 consultas, 8 são marcadas pelo Disque Saúde e 8 consultas são marcadas indo o paciente ao posto de saúde, e quando o profissional atende no período da manhã, as pessoas têm que ir às vezes de madrugada. No local em que eu atendo, é constrangedor, senhor presidente, ver pessoas idosas, acima de 60 anos, 3, 4 horas da manhã, na fila, para obterem vaga para serem atendidas. Então, tentando achar talvez uma saída para isso, senhor presidente, eu estou propondo aqui neste requerimento 266 que se abra um precedente para pessoas acima de 60 anos. Então, na justificativa desse requerimento, eu justifico dessa forma. Como é de nosso conhecimento, são agendadas 16 consultas diárias para cada médico clínico que atende nos diversos PAS, sendo que 8 consultas são marcadas pelo Disque Saúde e 8 consultas no próprio PAS, mas necessitando que o paciente vá bem cedo, ou na maioria das vezes até de madrugada, para conseguir marcar essa consulta. O que temos observado e recebido insistentes pedidos é que se dê, de alguma forma, prioridade ao paciente maior de 60 anos, pois é constrangedor ver pessoas idosas, geralmente portadoras de várias patologias, tendo que levantar de madrugada, permanecer várias horas em filas de frente aos PAS, sob a ação de vento, frio ou chuva, até que o PAS abra suas portas para agendar a consulta. E muitas vezes essa consulta, que seria um simples retorno, se torna uma consulta mais complicada, porque o paciente
adquiriu uma nova patologia, uma gripe, um resfriado ou uma crise de bronquite, nessa fila que ele ficou de madrugada. Dessa forma, sugerimos que dessas 8 consultas marcadas no PAS, 4 delas possam ser feitas, quando o paciente for acima de 60 anos, a qualquer hora do dia, durante o expediente normal. E sem limites de dias próximos futuros. Porque as pessoas procuram o PAS para serem consultadas naquele mesmo dia. O idoso, então, como poderia ir a qualquer horário, né, de expediente, poderia marcar para o dia seguinte ou para o outro, até que se tivesse vaga. Então essa é uma ideia, talvez não solucione o problema, mas pelo menos minimize este problema. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Vai. Não está com o Salmen para seguir. Não está com o Salmen para seguir. Não havendo mais orador inscrito para expediente, suspendo a sessão. Questão de ordem, vereador Fael Salmen. Como há 3 projetos de lei para ser discutido e votado, eu requeiro a continuação dos trabalhos regimentais com a supressão do intervalo normal. Entendendo a questão de ordem, vereador Fael Salmen, coloco a deliberação no plenário proposta, que requer que seja suprimido o intervalo regimental. Os favoráveis ao requerimento do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda novos chamados dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Anísio Felicete, presente. Antônio Amaral Júnior. Donizete Jorge Xavier. Edivaldo Lúcio Chabel. Presente. Fael Salmen. Fael Salmen. Flávio Luiz Ambrosinho. Fred Inês Correia Leite. Presente. João Felício Figueira. José Alberto Mingar Torres. Presente. José Claudinei Messias. Presente. José Ricardo Bordion. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Silvonei Rodrigues. Sussumi Cuno. Anderlei Marcante. Winston Ratique de Nelé. 15, vereador presidente. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à liberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão projeto de lei número 91/2002, procedendo o vereador Antônio Amaral Júnior, questões que dispõe sobre denominação de próprio municipal, Praça Antônio Maria Pereira. Está em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 94/2002, oriundo do vereador José Roberto Nunes, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Fábio Amaro Espanhol. Está em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Com a palavra, o vereador José Claudinei Messias. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes. Senhor presidente, na semana passada, nós pudemos acompanhar a mobilização de moradores da cidade com relação a um problema antigo, uma reclamação antiga com um determinado profissional na área médica e que foi afastado pela Justiça. Houve um pedido do Ministério Público e o juiz acabou acatando. O que nos causou surpresa, senhor presidente, é que as mulheres, mães que
haviam conversado com o prefeito municipal para que as recebesse, para que pudessem levar essa reclamação, sendo amplamente divulgado, quando foram à prefeitura municipal, acabaram não recebendo. Houve lá uma mudança de horários, onde o médico seria ouvido numa sindicância, para que eles não pudessem ter acesso. Então, eu acho que houve uma falta de sensibilidade por parte do Executivo, haja visto que havia apenas uma cobrança de uma postura para que houvesse efetivamente o atendimento à população. Então, vou entrar no mérito da manifestação em si, haja vista que partiu da própria população e, mais uma vez, essa manifestação surtiu resultado. Nós esperamos que eles estejam certos, que as reivindicações sejam justas. Os problemas realmente ocorreram, houve inclusive o falecimento de uma criança, e mais do que isso, senhor presidente, é que se evitem que os médicos tomem conhecimento desse problema e evitem problemas no futuro. Conversando há pouco com o companheiro Torres, nós ficamos preocupados realmente com a situação com que chegou e que essa medida da Justiça, pelo menos a Justiça tomou um posicionamento, sirva de um alerta e que haja mais investimentos na questão da saúde em nosso município. Hoje, durante a tarde, ainda recebi mais uma reclamação com relação à falta de medicamentos. Então, precisa haver investimento, senhor presidente. Nós temos acompanhado, nos últimos dias, que houve uma intenção, pelo menos uma divulgação, que estaria sendo resolvido esse problema. E parece que até o presente momento ainda não o foi. Na semana passada, véspera das eleições, nós tivemos também várias inaugurações. E uma delas me chamou a atenção. Uma inauguração do recomeço de uma obra. Eu achei estranho isso daí. A inauguração do recomeço de uma obra do Centro Cultural. O ano passado ficou em caixa aí quase R$170 mil. Foi correndo juro, sendo aplicado, e passou-se 1 ano e 9 meses para que realmente se recomeçasse a obra. Ao que tudo indica, esperou-se que se chegasse até a véspera da eleição para servir de palanque. E eu lamento, senhor presidente, e gostaria de lembrar aos nobres pares que o prefeito municipal divulgou, no ano passado, não me lembro a época, que havia tido um desvio de dinheiro na compra de esquadrias metálicas. Estampou nos jornais que havia esse desvio de dinheiro, que havia sido pago uma coisa que não havia sido entregue. E que o ex-prefeito, Toshio, havia pago uma coisa que não havia sido entregue. Que estava instaurada uma sindicância para apurar isso daí. O que deu essa sindicância, eu não sei. Nós fomos atrás e qual não foi a nossa surpresa em saber que o secretário de Planejamento havia recebido essas esquadrias, tinha conhecimento que elas estavam guardadas no depósito da fábrica aqui em Ourinhos, não foi levado para o pátio, inclusive com concordância dele, porque lá não havia um local apropriado. Poderia arriscar, porque são esquadrias de alumínio, várias estruturas bonitas lá que poderiam estragar. E o ex-prefeito Toshio chamou a mim, o vereador Ricardo, lá esteve, Antônio Amaral, Torres. Nós estivemos lá e o proprietário daquela empresa mostrou como estava sendo feito, como estava sendo armazenado, inclusive os novos pedidos que talvez ficariam ali guardados também. Isso há praticamente 1 ano atrás, né, Ricardo? Há praticamente 1 ano atrás. Então tem pessoas ali que são craques em criar notícias, criar fatos. Depois não provam e ficam por isso mesmo. E me chamou a atenção realmente a inauguração do recomeço de uma obra. Espero que seja concluído, senhor presidente, esse centro cultural, que essa obra não seja amorosa como foi a recuperação, a remodelação da policlínica. Nós aprovamos em junho do ano passado um projeto autorizando o prefeito a alugar um imóvel aqui na Expedicionários, e a prefeitura durante esse tempo todo pagou aluguel de 2 imóveis. E ficou 1 ano e praticamente 4 meses reformando esse imóvel. Nós vamos querer saber quanto custou e o que foi feito, porque daria para construir várias policlínicas nesse tempo todo, senhor presidente. Tem coisa aí. É estranho
a maneira como acontecem as coisas. Então nós esperamos, senhor presidente, que haja realmente inaugurações concretas de obras que realmente... Eu gostaria de participar da inauguração do Centro Cultural. Houve tempo, nós aprovamos verbas aqui, nós aprovamos suplementações de orçamento para que fosse feita a conclusão desse Centro Cultural. E, infelizmente, não aconteceu. Então foi muito estranho, senhor presidente. Virou até motivo de chacota das pessoas menos entendidas. Inaugurar o recomeço de uma construção. Espero que continue e que conclua realmente dentro deste mandato. E que essa mesma atenção que está sendo dada à cultura, que é importante, comece a ser dada para a saúde. A nossa saúde vai mal, nós temos reclamações dos profissionais ligados à área da saúde, nós temos reclamações dos usuários, que são os munícipes, e nós esperamos que o prefeito realmente olhe com cautela, olhe com cuidado. E para finalizar, senhor presidente, ontem nós tivemos as eleições. E o resultado pode não ter sido aquilo que todos esperávamos. Mas conversando há pouco com alguns vereadores, a população de Ourinhos soube votar nos seus candidatos, os candidatos da terra. Tivemos aí os deputados tendo uma votação expressiva. Alguns diminuíram a votação do que tiveram na anterior. E, infelizmente, ontem nós tivemos vários exemplos do que é a truculência, a forma violenta com que algumas pessoas agem. Ontem, enquanto uma pessoa ia buscar lanches para serem servidos aos fiscais, foi violentamente agredida, num ato que nós repudiamos, senhor presidente. Num ato que nós repudiamos. Da maneira como foi feita, que testemunhas viram aquele ato. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, senhor presidente. Existe espaço para todos. A política é realmente a concorrência, a competição, só que saudável. Na semana passada, foram vários panfletos, jornais, que atacavam, e da outra parte, da parte do candidato que eu apoiei, não houve esse mesmo tratamento. Houve uma campanha ética, sem violência. Na semana passada também, uma moça que fazia uma panfletagem foi agredida, grávida ela, foi agredida por uma das pessoas que fazem parte do atual grupo e que também faziam bandeiradas. Houve polícia, houve vários problemas. Com relação a esse rapaz que foi agredido ontem, felizmente, além do apoio policial que chegou na hora, nós tivemos que passava por aquele local o nosso promotor de justiça, que estava percorrendo a cidade e pôde presenciar aquela imagem lamentável. Então o que eu posso dizer é que nós lamentamos muito realmente esse tipo de fato. Política se faz conversando, mostrando ideias. Nós tivemos muitos exemplos aqui na nossa cidade de campanhas milionárias, né? A cidade sendo rebocada como um todo. E o povo mostrou que não é isso que gera voto. É o discurso, é realmente a conversa saudável e mostrar propostas de trabalho. Então nós esperamos, senhor presidente, que essa lição, nós não temos nenhum deputado eleito em Ourinhos. A campanha da cadeira, sempre fui favorável a ela, não induzindo para determinado deputado, como tentou-se no início dar essa ideia. Na primeira propaganda, houve essa tentativa de dirigir a um determinado candidato. Depois, quando da cadeira, já mudou um pouco. Então a cadeira tem que ser de Ourinhos, senhor presidente. Nossa, o que eu tinha a dizer? Com a palavra, vereador Winston. Dez minutos, silêncio. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, imprensa, falada escrita. Senhor presidente, eu estou assumindo aqui a tribuna para comunicar a Vossa Excelência
que a partir de hoje eu estou saindo da sigla partidária PTB por razões de minha própria vontade. Quero informar os companheiros também, vereadores, ao público presente, que eu continuarei trabalhando para o bom desenvolvimento da nossa cidade, da mesma maneira o que vem ocorrendo há tempo. Aceitarei tudo que é de interesse da nossa cidade e da nossa população, dentro do que for legal, da moralidade, da dignidade e da nossa gente. Esta minha decisão, senhores, deve-se ao fato de eu poder trabalhar mais à vontade. Não estou entrando na oposição para só ser oposição. Eu estou entrando para poder realmente desenvolver aquilo que eu pretendia fazer desde o início. E assim eu farei. Que Deus me ajude. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de outubro, segunda-feira, às 20 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.